Nós estamos neste que é a maior pregação, maior sessão de ensino que Jesus proferiu, o seu ministério terreno, conhecido como o famoso Sermão do Monte ou Sermão da Montanha, que está narrado aqui no Evangelho de Mateus, dos capítulos 5 até o capítulo 7. E dentro desse sermão nós já vimos até o momento o texto das bem-aventuranças, que são as marcas, as características dos habitantes do reino dos céus, ou seja, as características que são obrigatoriamente encontradas em todo o cristão verdadeiro. Depois de apresentar as características dos habitantes do reino, Jesus aponta para o testemunho cristão aqui na terra. E segundo Jesus, os seus discípulos são como sal e luz para este mundo. Depois nós analisamos o texto considerado como o coração desse sermão, onde Jesus vai reafirmar a autoridade do Antigo Testamento, vai informar que a sua missão neste mundo é cumprir aquilo que havia sido escrito na lei e nos profetas, ou seja, tudo aquilo que foi escrito no Antigo Testamento apontava para ele, o Messias. Então, chegamos à sessão final aqui do capítulo 5, onde Jesus ele aborda diversos pontos da lei e, revestido de uma autoridade nunca antes vista, ele vai tratar de diversos assuntos, diversos mandamentos presentes na lei de Deus que foi entregue a Moisés. Então nós já vimos Jesus falando sobre o homicídio, sobre o adultério, sobre o divórcio, e hoje nós chegamos no texto onde Jesus aborda os juramentos. Nós vamos fazer a leitura aqui do texto e o meu propósito essa noite é explicar cada um desses versículos e depois aplicar os ensinamentos contidos aqui para as nossas vidas hoje. Então vamos ler Mateus capítulo 5, versos 33 a 37. O texto da palavra de Deus diz assim: Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Eu, porém, vos digo, de modo algum jureis, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser cidade do grande rei. Nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. Vamos orar mais uma vez, irmão. Santo amado Pai, nós queremos pedir a tua direção, teu cuidado aqui conosco essa noite, Deus, durante a exposição desse texto da palavra de Deus, de Mateus 5, 33 a 37, que o Senhor venha falar conosco através desse texto, que o nosso coração esteja submisso à palavra de Deus, que o teu Espírito age em cada um de nós, preparando o solo do nosso coração para receber essa semente que será plantada aqui essa noite, Pai. Que ela não seja apenas uma palavra jogada ao vento, mas sim que ela entre em nossos ouvidos, alcance o nosso coração e atinja e transforme a nossa mente. Porque é isso que vai mudar as nossas vidas, é isso que vai fazer nós vivermos uma nova vida em Cristo. Nós pedimos misericórdia a Ti, pedimos pela Tua imensa graça, que derrame sobre nós aqui essa noite. Em nome de Cristo. Amém. Irmãos, eu vou começar então diretamente na explicação do texto e depois farei algumas aplicações acerca do que está sendo ensinado aqui por Cristo. Então repare o verso 33. Jesus diz: Também ouvistes que foi dito aos antigos, não jurarás falso, mas cumprirá rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Jesus ele inicia esse novo tema, esse novo assunto, seguindo o mesmo padrão dos demais. Também ouvistes o que foi dito aos antigos. O que havia sido dito aos antigos? Não jurarás falso, mas cumprirás rigorosamente para com o Senhor os teus juramentos. Jesus aqui ele não está citando nenhum texto de maneira específica, nenhum versículo do Antigo Testamento de maneira precisa. Jesus ele faz aqui um resumo de vários textos do Antigo Testamento que falavam sobre os juramentos. A lei do Senhor, a lei do Antigo Testamento, a lei que Deus entregou a Moisés, ela não proibia os juramentos, mas ela frequentemente alertava sobre os perigos de fazer um falso juramento. Eu vou citar alguns textos da lei para exemplificar isso aqui.
Levítico, capítulo 19, verso 12, é dito assim: não desonrem o nome do seu Deus, usando-o para jurar falsamente. Ou seja, jurar de uma maneira falsa, fazer um juramento falso, era como colocar o nome de Deus em vão. Era desonrar o nome do Senhor. Aí nós temos Números, capítulo 30, verso 2, que diz assim: quando o homem fizer voto ao Senhor, não violará a sua palavra. Ou seja, havia um compromisso muito sério. Quando você fazia um juramento, você deveria ter um compromisso de cumpri-lo. Quando o homem fizer um voto, ele deve cumpri-lo, segundo a lei. Deuteronômio 23, 21 vai dizer: quando fizeres algum voto ao Senhor teu Deus, não tardará em cumpri-lo. Ou seja, vai fazer algum voto, vai usar o nome do Senhor para fazer um juramento, então cumpra logo aquilo que você está fazendo, aquele juramento que você está fazendo. Então, mais uma vez, um texto que ressalta a seriedade com que o povo que teme ao Senhor deveria encarar esse assunto. Então, a lei mosaica, ela não proibia qualquer juramento, mas aqueles juramentos que eram feitos sem firmeza, que eram feitos sem convicção, né? Aquele juramento que você faz, mas não tem certeza se vai conseguir cumprir. Então, fazer um juramento do qual você não sabe se vai conseguir cumprir ou não, segundo o texto da palavra de Deus, era como usar o nome de Deus em vão. Um juramento feito sem a certeza da capacidade que você tem de cumpri-lo era considerado como um juramento falso. Por exemplo, Deus, eu juro pelo teu nome que até o fim do ano eu vou ler toda a Bíblia. Mas aí, você, ao longo de toda a caminhada cristã, nunca chegou a ler toda ela em um ano. Né? E agora falta 5 meses para terminar o ano e você faz esse tipo de juramento. Ou seja, você não tem nenhuma convicção de que vai conseguir fazer algo que você nunca fez até agora. Né? E você faz esse juramento. Então, esse tipo de juramento, sem convicção de que você vai realmente conseguir cumprir o que você está dizendo, é o que a Bíblia considera como um falso juramento. Então, a ideia central do que a Bíblia ensina sobre isso é que toda vez que uma pessoa invocasse o nome de Deus em um juramento, esse voto era como fazer uma dívida diante ao Senhor, do qual você é obrigado a pagar essa dívida para o Senhor. Portanto, a lei, ela não mandava ou não encorajava as pessoas a fazerem votos de juramento. Mas ela também não proibia. A lei do Senhor não trazia um texto dizendo, é proibido qualquer tipo de juramento. Ela apenas permitia que esses juramentos fossem feitos. Mas ela ressaltava a imensa responsabilidade que se tinha de cumprir o juramento caso você fizesse. Aí vem o verso 34 a 36, Jesus dizendo: eu, porém, vos digo, de modo algum jureis. Nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei, nem jureis pela tua cabeça, porque não podes tornar um cabelo branco ou preto. Para a gente entender isso aqui, nós temos que ir para o contexto histórico, o que estava acontecendo aqui na época em que Jesus está pregando essas palavras lá nesse monte. Havia dentro do judaísmo, o entendimento que era correto, né? O povo de Deus entendia que fazer um juramento era invocar o nome de Deus, e que se esse juramento não fosse cumprido, Deus ele vingaria esse falso testemunho. Eles entendiam isso muito bem. Havia, de fato, um temor da parte do povo judeu em invocar o nome do Senhor em um juramento. E aí o que eles começaram a fazer então, já que tinha esse temor e essa consciência? Eles começaram a jurar sobre todas as outras coisas. Ao invés de invocar o nome de Deus, eles faziam invocar o nome de outras coisas. Então eles chamavam, eu juro pelo céu, eu juro pela terra, eu juro pela minha mãe, pelo meu pai. Mas eles não invocavam o nome de Deus, pelo temor que eles tinham ao Senhor. Então, você vê aqui no texto que Jesus fala de jurar pelo céu, jurar pela terra, por Jerusalém, pela própria cabeça. Né?
Então, a ideia aqui é que esse povo, eles faziam esse tipo de juramento com a intenção de trazer algum tipo de veracidade para a sua palavra. Era esse o objetivo do juramento. Mas como eles haviam temor de invocar o nome de Deus, começou aquele jargão que é muito comum nos nossos dias. Eu juro pelo céu que isso vai acontecer. Eu juro pela terra que eu vou fazer tal coisa. Eu juro pela minha vozinha amada que eu vou cumprir isso que eu estou falando para você. Era a mesma coisa naquele tempo. A ideia era, irmãos, que se eles não cumprissem os seus votos, ao menos eles não estavam usando o nome de Deus em vão. Então, jurando por outras coisas, eles não estariam atraindo a ira de Deus sobre eles. E aí o que Jesus está querendo mostrar aqui é que, independente pelo nome que o homem invoque o seu juramento, independente pelo que você vai jurar, isso de alguma forma está relacionado com Deus. É isso que ele explica aqui. Mesmo que você cite o céu, a terra, Jerusalém ou a sua própria cabeça, a sua mãe, o seu pai, seja o que for, tudo isso está debaixo da soberania, do controle, da propriedade de Deus. Por isso ele diz, não jure pelo céu, porque no céu está o trono de Deus. Não jure pela terra, porque a terra é o estrado dos pés de Deus. Não jure por Jerusalém, porque essa é a cidade do grande rei. Nem jure pela tua cabeça, porque nem sobre ela você tem controle. Ele diz, você não consegue determinar a cor do seu cabelo. Então você não tem controle sobre isso. Ou seja, qualquer juramento que você faça, direta ou indiretamente, é em nome de Deus. Você pode até usar qualquer outro juramento, mas ele vai recair sobre a conta da soberania que Deus exerce sobre tudo e sobre todos. Aí Jesus, com toda a sua autoridade, ele não vai só desestimular ou desencorajar os juramentos. Jesus aqui ele está proibindo aquilo que a lei permitia. E aqui é um ponto muito importante, irmãos. Nenhum mestre judeu jamais havia feito algo desse tipo. Jesus, ele está se diferenciando de qualquer mestre, de qualquer rabi do seu tempo. Ele está proibindo algo que a lei de Deus permitia. Jesus está mostrando toda a sua autoridade divina aqui. Somente o próprio autor da lei poderia fazer algo desse tipo. Dizer que está proibido aquilo que a lei permitia. Agora, irmãos, só um parênteses aqui. Isso não significa que o cristão não possa, por exemplo, diante de um tribunal. Eu não sei se ainda no Brasil se usa o juramento, dizer, sabe, Jesus? Não se usa mais. Mas antigamente havia nos tribunais, você fazia o juramento, de dizer a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade. E aí, é bem como está aqui nessa imagem, você fazia isso sobre a Bíblia. Você jurava no tribunal lá que você falaria a verdade e colocava esse juramento sobre a palavra de Deus. E ao longo da história do cristianismo, houve vertentes cristãs que entenderam isso aqui como literal e se negaram a jurar, fazer esse tipo de juramento num tribunal. Irmãos, não é verdade que isso aqui esteja proibindo toda e qualquer juramento, inclusive nessa questão do tribunal. Até porque Jesus mesmo, em Mateus 26, versos 63 e 64, ele é colocado sob juramento diante do Sinédrio, no momento que ele está sendo acusado por ele. Então Jesus ele aceita estar sob esse juramento. Paulo também, você vai encontrar Paulo invocando o testemunho de Deus ao escrever, por exemplo, a Epístola de Romanos, no capítulo 1, verso 9. Ele vai fazer isso em 1 Coríntios 1, 23, em 1 Tessalonicenses 2, 5 e 10, Filipenses 1, 8. Ele invoca também o nome de Deus como uma forma de fazer um juramento. Nós devemos, então, irmãos, entender essa proibição que Cristo está fazendo aqui
em relação ao contexto. E o versículo seguinte ele é fundamental para nos ensinar em que momentos isso é proibido. Verso 37. Seja, porém, a tua palavra sim, sim, não, não. O que disto passar vem do maligno. A proibição de Jesus em relação aos juramentos tem como base o fato de que o juramento ele deve ser algo desnecessário. Porque os seus discípulos devem buscar ser pessoas de palavra, pessoas que honram aquilo que falam. O discípulo, quando diz sim, deve ser sim, quando não, não. Portanto, você fazer qualquer juramento para quem honra a sua palavra se torna desnecessário. A verdade, irmãos, é que a intenção de alguém, aquelas pessoas que a todo momento ficam jurando por algo para trazer veracidade às suas palavras, é exatamente o que diz o texto. A intenção de alguém que fica o tempo todo, mas eu juro por Deus que isso aconteceu. Mas eu juro que eu vou fazer isso. Confia em mim porque eu juro por não sei o quê. Alguém que age assim, a intenção por trás é como diz o texto, é maligna. Por trás dos juramentos repetidos existe sempre a intenção ruim de alguém que não cumpre com as suas palavras. Significa, irmãos, que o testemunho pessoal não é suficiente para que os outros acreditem nas suas palavras. E aí essa pessoa precisa, por conta disso, conferir algum peso àquilo que ela está afirmando. Ela precisa se fazer acreditar. E então ela jura por isso, jura por aquilo outro. Jesus está dizendo que para o discípulo, para os habitantes do reino, a palavra, aquilo que o cristão diz deve ser suficiente. Não é necessário acrescentar nenhum juramento. Porque o cristão, ele deve honrar o que fala. Se você afirma que vai ler a Bíblia em um ano, faça isso. Se você diz para os seus filhos, olha, nós vamos no final do ano tirar férias em família, cumpra a sua palavra. Se você vai dizer, final de semana eu vou te levar numa praça a brincar, cumpra a sua palavra. Se você faz algum compromisso com o irmão, vamos nos reunir semanalmente para ler a palavra de Deus, cumpra isso na sua vida. Tendo explicado, irmãos, o texto, eu gostaria de aplicar esses ensinamentos aqui em nossas vidas, mostrar o quão importante é para o seguidor de Cristo honrar com tudo aquilo que diz. Se somos cristãos, se seguimos realmente ao Senhor Jesus, então nós precisamos, irmãos, não é opcional. Nós precisamos obrigatoriamente sermos um povo que honra a sua palavra. E eu gostaria, irmãos, de apresentar 3 motivos para reforçar essa ideia, esse ensino de Cristo. Para trazer mais peso a isso. Que nós devemos ser um povo que honra a sua palavra. E o primeiro motivo é que o povo cristão, ele vai ser um povo que honra a sua palavra porque ele segue e obedece a Cristo e os seus mandamentos. Vamos lembrar aquilo que está acontecendo neste momento da história de Cristo. Jesus ele está numa região montanhosa, está com seus discípulos sentados à volta dele. Existe uma multidão, mas o texto destaca que, em especial, os seus discípulos estão perto dele e ele está ensinando os seus discípulos. Os discípulos de Jesus, eles não estão ali apenas ouvindo e adquirindo conhecimento. Não é apenas esse o objetivo. O discípulo, o principal objetivo de um discípulo daquele tempo era viver com o seu mestre, aprender com ele e imitar esse homem. Era ser como ele, era fazer tudo aquilo que ele estava ensinando. De que adianta, irmãos, você como um discípulo de Cristo, saber que precisa ser uma pessoa misericordiosa, porque essa é uma marca do discípulo, que você precisa ter uma atitude pacificadora, que você precisa ser o sal e a luz deste mundo? Do que adianta você saber que tem que controlar a raiva no seu coração, porque se irar contra o irmão
é o mesmo que cometer homicídio diante de Deus. Do que adianta saber que o adultério ele pode ser cometido no coração através de um olhar cobiçoso, se tudo isso não for para a prática, se tudo isso não transformar a vida do discípulo? Você sabe disso, tem o conhecimento, mas continua como está. Não exerce misericórdia, não age de maneira pacificadora, não procura cuidar o coração, procura só as coisas exteriores. A única preocupação que você tem é uma aparência de santidade, de religiosidade. Que proveito tem um discípulo que age dessa forma, que cuida só da parte externa, mas que se recusa a praticar aquilo que ouve de Cristo? Que proveito isso tem diante de Deus, que conhece o coração, que conhece as motivações? Não adianta nada. Nós precisamos pôr em prática aquilo que nós aprendemos de Cristo. E o que nós temos aqui nesse texto, que traz o ensino entregue por Jesus aos seus discípulos, é uma ordem para que tenhamos um compromisso com tudo aquilo que sai da nossa boca. Se for sim, é sim. Se não, é não. Nós precisamos honrar a nossa palavra. E essa, irmão, é a única forma de não precisar estar fazendo juramentos toda hora para adquirir alguma credibilidade das pessoas. Construa uma reputação de uma pessoa confiável. E faça isso, porque isso é aquilo que Cristo espera dos seus discípulos. Se você se considera um cristão, se você diz para as pessoas, quando lhe perguntam qual é a sua religião, eu sou um cristão. Ao afirmar eu sou um cristão, você está dizendo, olha, eu sou um discípulo, eu sigo a Jesus Cristo. Então, irmão, se você afirma isso, você precisa obedecer àquele que você segue. Jamais se esqueçam do cântico que nós cantamos anteriormente, baseado em João 14, 21. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, este é o que me ama. Obediência é uma das marcas de um discípulo. Obediência é evidência de um coração que realmente teme ao Senhor. E essa marca, essa evidência que é a obediência à palavra de Deus, ela é extremamente para o contexto da igreja local. Por exemplo, essa igreja local ela possui membresia, ela possui uma lista de membros. Essa membresia é ela quem decide o rumo da igreja nas suas assembleias. Pode ser uma vez por ano, ordinária, ou outras extraordinárias que possa haver. Imagine, neste contexto onde os membros é quem decidem o rumo de uma igreja, que dentro dessa membresia existam várias pessoas que não são obedientes à palavra de Deus, que não possuem temor sobre honrar aquilo que dizem, que não têm a preocupação de assumir os seus compromissos até o fim. Que rumo vocês acham que essa igreja mais cedo ou mais tarde vai tomar? Se não houver um cuidado em relação a isso, no momento onde a maioria dos membros forem pessoas desobedientes à palavra, então certamente essa igreja, entre outras coisas, vai parar de pregar a verdade. As pregações não serão mais importantes. Vamos dar valor a outras coisas. Essa igreja vai começar a incluir elementos no seu culto que não possuem respaldo bíblico. Vamos colocar coisas que atraiam mais pessoas. A pregação não atrai muita gente. Vamos botar um teatro. Corta a pregação de 50 minutos, 1 hora, para 20 minutos e o restante usa para um teatro, porque isso vai atrair as pessoas. Irmãos, coisas que não possuem respaldo bíblico começarão a entrar. O propósito de uma igreja assim vai ser atrair mais pessoas como eles.
Se a maioria é descrente, essas pessoas vão tentar atrair mais descrentes. Mais pessoas que não amam os mandamentos, que não os guardam. Em pouco tempo essa igreja se transforma em uma igreja mundana. Por isso, irmãos, que sobre os membros recai uma grande responsabilidade na hora de votar sobre a inclusão de novos membros. A igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, ela foi feita para verdadeiros cristãos. Verdadeiros discípulos, pessoas que realmente foram convertidas. Pessoas que honram as palavras da sua boca, que honram os seus compromissos assumidos. E neste momento de votarmos em novos membros, nós precisamos julgar. É isso mesmo, nós temos que julgar. E não caia no papinho que muito se rola por aí dentro das igrejas evangélicas, em imagenzinhas de Facebook, que nós não podemos julgar. Todos nós julgamos e julgamos todos os dias. Nós vamos julgar, mas nós devemos julgar pela reta palavra de Deus. E como nós julgamos sobre a conversão de uma pessoa? Por meio de evidências. Evidências que nos levem a uma verdadeira conversão. Sendo que a principal delas é qual? A obediência à palavra de Deus. Por esse motivo, irmãos, é que nós temos um processo relativamente lento aqui na igreja para se incluir novos membros. Nós damos o devido tempo para que todos possam observar na vida de cada pessoa as evidências de uma verdadeira conversão. Agora, somente prolongar, tornar esse processo longo é garantia de sucesso? Será que nós nunca vamos errar fazendo isso? Muito provavelmente vamos errar. Sim, nós erramos em nossos julgamentos. Mas dessa forma nós minimizamos a chance do erro. Por quê? Porque a nossa igreja, em primeiro lugar, não oferece nada atrativo para descrente. O normal é o descrente fugir daqui. E fugir logo. Por quê? Porque o culto é chato. O culto é frio. A pregação é longa. Não tem sentimentalismo envolvido. E isso por si só já filtra bastante. O pastor de uma igreja, irmãos, ele tem um principal compromisso, que é alimentar as ovelhas do seu rebanho. A analogia do pastor é essa, né? O pastor alimenta, mas o pastor também cuida. O pastor guarda dos lobos. E nós aprendemos na semana passada algo muito importante em como identificar os lobos. O irmão Adriano nos ensinou que um lobo, ele não tem compromisso com a mensagem da cruz de Cristo. Ou seja, um lobo não tem compromisso nem com Cristo e nem com obediência a Cristo. E o contrário é também verdadeiro, irmãos. Para uma pessoa deixar de ser membro, o ponto é estar conscientemente em desobediência aos mandamentos de Deus ou a algum mandamento de Deus. Isso não significa que nós vamos ser perfeitos. Isso não significa que nós viveremos uma perfeita santidade aqui. Ou que nós precisamos ser perfeitos para fazer parte da igreja. Nada disso. Mas existe em cada cristão verdadeiro o desejo de obedecer. O cristão verdadeiro vai querer honrar a Deus e a sua palavra. Diariamente, conforme nós temos contato com esse livro, ele expõe a nós coisas que nós precisamos resolver em nossa vida. Ao ser exposto a essas verdades, fica também exposto o meu desejo de obedecer ou não. Porque na maioria das vezes, a Bíblia vai me dizer coisas que eu não quero ouvir. Ela vai me dizer coisas que eu tenho que mudar na minha vida, mas que eu não quero mudar na minha vida. Mas o cristão verdadeiro, independente do custo,
ele vai buscar sempre o caminho da obediência. E fazendo isso, ele está mostrando de maneira clara e visível que ele está disposto a tomar a sua cruz e seguir o seu mestre. O segundo motivo pelo qual o povo cristão honra com a sua palavra é porque o cristão luta pela verdade neste mundo. E mais do que nunca, irmãos, o cristão ele precisa lutar pela verdade. Porque nós vivemos em um mundo onde a verdade absoluta não existe. A maioria das pessoas, elas creem na imensa bobagem chamada de verdade relativa. O que isso significa, irmãos? Que algumas coisas podem ser verdadeiras para você, mas não são verdadeiras para mim. Se você acredita nisso, é verdade para você. Mas se eu não acredito, não é verdade para mim. Então, quando as pessoas dizem algo como: tudo bem se Deus existe para você, mas Ele não existe para mim. Tudo bem se você segue a Jesus e acredita na Bíblia, mas eu não acredito. Então, aqui o que está na Bíblia não é uma verdade para mim, porque eu não creio nela. Então, quando uma pessoa fala dessa forma, ela está expressando essa crença popular de que a verdade ela é relativa. Ela pode ser para você, mas não para mim. E esse conceito, irmãos, se tornou muito popular nos nossos dias, porque ele é um discurso muito agradável. Ele é um discurso de tolerância, de mente aberta, de mente evoluída. Só que na prática, ninguém consegue viver dessa forma. Ninguém realmente acredita na prática que a verdade seja relativa. Nenhuma pessoa sensata vai dizer que a gravidade ela funciona para você, não para mim. Então eu posso me jogar do alto de um prédio que nada vai acontecer comigo. O que existe, irmãos, são opiniões relativas. Por exemplo, você gosta de usar sapato social? Eu não gosto, eu prefiro usar tênis. Isso são opiniões que são relativas, que vai de acordo com o gosto de cada um. Mas o que a Bíblia ensina é que existe uma verdade e ela não é relativa. Independente do assunto, existe uma realidade que é objetiva. Existe uma realidade espiritual objetiva, assim como existe uma realidade física objetiva. Se essa parede é branca, não é porque você diz que é preta que ela se torna preta. Da mesma forma que Deus, ele não deixa de existir só porque você afirma que ele não existe. O conceito de verdade relativa, ela surge apenas para trazer uma falsa paz e uma falsa tranquilidade por uma multidão de pessoas que vive em rebeldia contra Deus e, consequentemente, contra a verdade absoluta. Porque a verdade, ela é encontrada apenas em Deus. E essa verdade, encontrada em Deus, neste livro, ela dói. Ela fere o ser humano. Ela machuca o orgulho que todos nós temos. Não é fácil, irmãos, lidar com um livro que diz que as nossas melhores obras, aquilo que a gente fez, que a gente mais se gaba de ter feito diante de Deus, são como sujeira. Não é fácil lidar com um livro que nos coloca como condenados, que nos coloca como prisioneiros no corredor da morte, sendo que nós mesmos não achamos que cometemos nenhum crime. Não é fácil, irmãos, lidar com a palavra de Deus, que diz que todos estão mortos, que todos são inúteis diante de Deus. E qual que é a saída para isso? Uma delas é dizer: você não pode impor essa verdade aos outros. Só porque você crê assim, você não pode impor que as outras pessoas creiam da mesma forma. Se você crê na Bíblia, você não pode impor que as pessoas creiam na Bíblia também. Pare de insistir com isso. Porque se é verdade para você, pode não ser verdade para o outro. Enquanto o mundo pensa assim, vem Jesus e diz de maneira categórica, registrado em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém encontrará Deus a não ser por mim.
Existe uma relatividade nas palavras de Cristo? Óbvio que não. Por isso que o povo cristão, ele luta pela verdade. Porque lutar pela verdade significa lutar por Cristo. O Cristo que ama a verdade. Assim o cristão também a ama, como ama o seu Salvador. O conceito de verdade relativa nada mais é do que o reflexo de uma multidão que não ama a Cristo, que não ama a verdade e que está num relacionamento profundo com a mentira, com o engano e com o erro. E isso é refletido no mundo em que vivemos, em nossa sociedade, de uma maneira bem clara. O amor pela mentira é o puro reflexo da miséria humana. E isso é facilmente observado pela falta de confiança que nós desfrutamos hoje nas pessoas. Eu vou dar um exemplo que eu sempre uso quando entro nesse tema, mas para mim é o mais claro e um dos mais graves que nós poderíamos encontrar. Os votos realizados pelos noivos e uma noiva no altar do casamento. Quantas pessoas, irmãos, fazem votos, juramento de fidelidade, de amor eterno, de compromisso em momentos de alegria e de tristeza. Mas pouco tempo depois de afirmar essas coisas diante de testemunhas e diante de Deus, acabam por se divorciar, sem nem lembrar aquilo que disseram no dia do seu casamento. Se divorciam por motivo de infidelidade, porque o amor acabou, porque tempos difíceis chegaram, por crises financeiras, enfim. Tudo aquilo que um dia juraram um ao outro diante de testemunhas e de Deus de que não aconteceria, apenas mostram que as palavras perderam totalmente o valor e o significado. O puro reflexo dos nossos dias. As palavras já não valem nada. Hoje ninguém mais confia uns nos outros. Hoje você não pode mais fazer negócio apenas na confiança. Para tudo nós precisamos de contrato, cartório, advogado. Isso nada mais é do que o retrato de um povo que já não se importa mais com a verdade. Por isso que é tão normal para muitas pessoas a necessidade de todo momento ficar dizendo: eu juro por Deus que isso é verdade. Eu juro por isso ou por aquilo. Quão miserável é ter que fazer isso, irmãos. Quão miserável é ter que apelar para um juramento para adquirir a confiança das pessoas naquilo que você está falando. Como é terrível, irmãos, conviver com pessoas viciadas na mentira, onde você não consegue acreditar em nada do que é dito. Vocês já conviveram com pessoas assim? Aquelas pessoas que mentem tanto que começam a acreditar na própria mentira. Isso é algo terrível. Isso é o reflexo da miséria do ser humano. E o cristão ele deve lutar contra tudo isso. Quando afirma sim, que seja realmente sim. Quando não, que seja realmente não. E é por esse motivo que é tão belo ver no casamento entre cristãos que fazem os seus votos sinceros, num compromisso verdadeiro, e não apenas um ato teatral ali para tirar foto e atrair a atenção das pessoas. Se eu afirmo crer em Cristo, que isso seja evidenciado pela minha obediência, pelo amor à verdade, que eu me comprometa verdadeiramente com tudo aquilo que é justo e digno diante de Deus. Se eu afirmo que me arrependo de práticas pecaminosas, que essa afirmação seja evidenciada pelo abandono do pecado. Se eu afirmo reconhecer a minha pobreza espiritual, que isso se confirme por uma busca diária e estar cada vez mais perto de Deus. O povo cristão, e sempre entenda isso, como aqueles que realmente são cristãos. Eu não estou falando de todos os que se dizem cristãos. Os discípulos verdadeiros de Cristo, eles formam um povo que honra a sua palavra. E fazem isso, em primeiro lugar, por uma questão de obediência
ao seu mestre. Em segundo lugar, porque esse é um povo que luta pela verdade. E essa verdade ela é encontrada de maneira objetiva em Deus, em Cristo e na sua palavra. E em terceiro lugar, porque as palavras que saem da boca revelam o que está no coração. No verso 37 aqui do texto, Jesus ele reforça que nós não deveríamos precisar de nenhum tipo de juramento, porque nós temos um compromisso com a verdade. E ele acrescenta que qualquer coisa diferente disso provém do maligno. Nós podemos dizer que a intenção de uma pessoa que precisa toda hora estar jurando para trazer verdade àquilo que diz, a intenção por trás disso é maligna. Quando chega o ponto de você ter que fazer isso para receber algum tipo de crédito, isso é sinal que você tem falhado com a verdade. Você não tem conseguido construir uma reputação confiável diante dos outros. E como eu já falei, isso é terrível. É terrível ser uma pessoa que os outros não podem confiar. É terrível ser alguém que falha com a verdade toda hora. E existe um agravante que é ainda mais preocupante. Algo que Jesus vai ensinar mais para frente aqui em Mateus, lá no capítulo 12, versos 34 a 35, ele diz: porque a boca fala o que está cheio o coração. O homem bom tira do tesouro bom coisas boas, mas o homem mau do mau tesouro tira coisas más. Um coração que ama a verdade terá compromisso com a verdade. Portanto, sempre estará vigiando para não cair na mentira. Da mesma forma que um coração que crê que a verdade nem existe, naturalmente da sua boca sairá frutos desse tipo de pensamento. E além disso, nós não podemos esquecer que no coração do cristão habita o Espírito Santo, do qual Jesus ele vai chamar em João 16 de o Espírito da verdade, que guia o cristão em toda a verdade, livrando do erro e da mentira. E só para reforçar isso com as palavras de Paulo em Efésios 4, 25 e 29, que ele fala sobre a vida do cristão. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade, porque somos membros uns dos outros. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, sim unicamente a que for boa para edificação conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que ouvem. Um coração regenerado vai produzir uma boca regenerada. Produzirá um falar regenerado. De uma língua torpe transformada em uma língua que edifica. Se antes, nos nossos relacionamentos pessoais, nós só tínhamos conversas banais, destrutivas, agora são conversas que acrescentam, que constroem, que edificam. Não há como fugir disso. Se passamos a viver segundo o propósito pelo qual fomos criados, que é viver para o louvor da glória de Deus, esse é o propósito da criação do homem. Isso significa, irmãos, que os nossos lábios serão o mais puro reflexo dessa realidade. Nossos lábios, eles foram feitos para o louvor de Deus. E aqui se faz necessário um momento de reflexão pessoal. O que as palavras que saem da sua boca revelam? O que elas mostram sobre o seu coração? Pense em como são as suas conversas com as outras pessoas. Quais os assuntos que você mais gosta de falar? Será que você ainda é pego jurando por algo para ter credibilidade diante das pessoas? Isso é algo que nós devemos pensar. Nós temos aqui uma evidência. Jesus nos mostra que o nosso falar evidencia o nosso coração. Então nós temos que sinceramente meditar sobre isso. O que o nosso falar tem revelado sobre nós? A palavra de Deus, texto de hoje, de Mateus 5, 33 a 37, ele nos ensina que os juramentos, eles são desnecessários aos cristãos, porque esse é um povo que honra a sua palavra.
E isso acontece porque a obediência é uma das marcas do cristão. Isso acontece porque o cristão ele luta pela verdade neste mundo. E também porque as palavras revelam aquilo que está no coração. E nós temos, biblicamente, a certeza de que no coração do verdadeiro cristão habita nada mais, nada menos do que o próprio Deus. Nós vivemos um tempo onde a verdade ela é desacreditada, ela é reduzida a mera relativização. O que é verdade para você pode não ser para mim. Agora os cristãos, eles possuem um chamado para lutar contra esse erro, para afirmar em todos os cantos de que a verdade existe. Ela é absoluta e ela vive em Cristo, na palavra de Deus. Mas para dar credibilidade a essa mensagem, para dar credibilidade a alguém que está falando sobre verdade, sobre uma verdade absoluta, é necessário que essa pessoa viva de maneira condizente a isso. Que na vida dessa pessoa, do discípulo de Cristo, haja o mais sincero e comprometido compromisso com a verdade. Compromisso com tudo aquilo que for dito. Se sim, sim. Se não, não. Se você, irmãos, já possui isso muito claro, se isso não é nenhuma novidade, e você já vive um compromisso com a verdade, o compromisso de sempre honrar com a sua palavra, então eu quero te encorajar, persevere, busque, ore sobre isso, coloque como motivo de oração. Senhor, me ajuda a sempre honrar aquilo que eu digo. Porque, irmãos, construir uma reputação como essa é extremamente difícil, mas destruí-la é muito fácil. Seja vigilante com o que você fala. Jamais faça promessas que você não consiga cumpri-las. Não significa que você não pode cair neste erro. Provavelmente nós vamos errar aqui também, e Deus sabe disso. Mas que não seja por falta de cuidado, que não seja por falta de zelo, que não seja por falta de temor a Deus. E se você ainda não tem o cuidado necessário ou não tinha até aqui percebido a importância de sermos pessoas que honram a sua palavra, se você ainda se vê mergulhado nisso que o mundo diz, de que uma mentirinha não tem problema, de que às vezes a mentira é para o bem, então mude isso agora, irmãos. Tire esse conceito da sua cabeça, deixe que a palavra de Deus transforme o seu modo de pensar e a sua vida. Faça desde já um compromisso com a verdade. Faça hoje um compromisso com Cristo e mude de atitude desde agora. E que Deus nos ajude nisso, irmãos. A gente nunca deve esquecer de orar, porque nós somos inclinados, falhos, e nós precisamos de Deus e do seu Espírito nas mínimas coisas. Vamos orar.